Sem mais delongas, eu queria que a gente recebesse com carinho, amor e honra o pastor Alain. Fica, Alain. Alain é sempre uma benção quando está aqui com a gente. Nós glorificamos muito a Deus pela vida dele. Vou deixar que ele mesmo apresente a esposa. Você está bem? Foi a viagem bem? Benção. Bom te ver. Amém. Meus irmãos, graça e paz, amém? Como é bom estar com vocês novamente. É uma honra, um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu louvo a Deus porque a gente que anda muito, às vezes tem alguns lugares, como o pastor colocou, que a gente vai que é benção, amém, né? O Espírito fará lembrar, outros o Espírito faz esquecer, né? E vocês aqui a gente vai congregando clandestinamente, né? De vez em quando a gente aparece por aqui. É um prazer imenso estar novamente com vocês. Minha gratidão ao meu amigo, o pastor Luiz Carlos, pastor Adriana, que prazer revê-los. Quando eu falo amigos, são amigos de verdade. Eu não tenho mania de dizer que é meu amigo se não é. Se não é só conhecido, colega, né? Amigo é outra história. A gente troca ideia, a gente conversa. A gente tem um pós e um pré-congresso, né? Nós não somos amigos apenas de entrar aqui e conversar. Pastor Jean, mais uma vez, prazer estarmos juntos. Também somos amigos, nos conhecemos aí, né, pastor? Já trocamos umas figurinhas ministeriais das mais terríveis, né? E nós estamos juntos. A minha esposa, amor, por favor, fica de pé para embelezar o ambiente. Olha que benção. A Mari Brizotti, a minha esposa, que eu falei a vocês que viria. É um prazer imenso estar com ela aqui. Eu brinco com os pastores, quando a gente traz ela, eu rendo mais. Então é melhor. Pode sentar, meu amor, obrigado. É um prazer imenso estar com vocês, gente. Que bom, que bom. E eu estava até conversando com o pastor Jean, pastor Luiz, tem dias que Deus ministra umas mensagens para a gente, que a gente fica brigando com a gente mesmo e com Deus. Essa é uma delas. Desde que ela entrou no meu coração, eu fiquei pensando um bom tempo, será que é isso mesmo? Bom, não saiu, então vai, né? Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11. A gente vai ler hoje apenas o verso 39. João 11 e o verso 39. Outra coisa que me deixa muito feliz aqui hoje, eu estou literalmente trazendo, talvez, acho que essa igreja é a primeira que eu estou trazendo o livro novo que eu estou lançando agora. Olha que benção. Pequenos mestres, grandes lições. Sabedoria bíblica, né? Para destravar o seu futuro. Olha que negócio tremendo. E esse é um texto meu que está marcando uma fase nova na minha carreira como escritor. Ele está sendo lançado literalmente dentro e fora da igreja. Então, uma coisa maior, escrevendo não apenas para o nosso público, mas também para o público lá fora. Eu estou trabalhando como psicanalista, atendendo e tudo mais. Está dando uma virada muito grande aí na minha vida. Então, conto também com as orações de vocês, que mexer com a cabeça do povo não é fácil, né? E Deus tem abençoado a gente. Esse aqui já é do pastor. Depois, se você quiser, lá fora vai ter lá. Amém? O povo aqui é benção, eu sei que trouxe pouco, né? Acharam o texto? João capítulo 11, o verso 39. Presta bem atenção nesse texto aí. Olha o que diz o texto. É palavra de Jesus isso. E disse: tirai a pedra. Então Marta, irmã do morto, nessa tradução que está aí, ó, Marta, irmã do defunto, é pior ainda, né? Irmã do morto, disse-lhe: Senhor, ele já cheira mal. Senhor, ele já cheira mal, porque já faz 4 dias. Amém. Eu queria pensar com vocês essa manhã sobre um tema que está mexendo com a minha cabeça há um certo tempo. O que acontece quando Jesus tem acesso ao que a gente já sepultou? É isso que a gente vai conversar aqui essa manhã. Amém? O que acontece quando Jesus tem acesso ao que a gente já sepultou? Porque não se engane, a gente sempre enterra alguma coisa ou alguém. Sempre. Isso faz parte do nosso processo. Isso é parte da nossa construção humana. E aqui hoje eu queria trabalhar muito nesse simbólico, porque obviamente o texto tem uma coisa literal. Morreu alguém, Lázaro, tem 2 irmãs, Marta e Maria, e de fato enterraram. Só que antes disso tem um processo, tem uma história de Jesus com esse povo aqui. Mandaram avisar para ele, ele ficou sabendo, ó, Lázaro, aquele teu amigo que você ama, está doente. De repente o tempo passa, as demandas da vida, Lázaro morre, obviamente eles vão lá e enterram.
Só que eu queria trabalhar hoje com vocês, eu queria que vocês libertassem aqui essa manhã a potência imaginativa. Imaginem nesse momento um significante, um simbólico. Lázaro é o morto amado que as irmãs enterram. Mia Couto, um poeta moçambicano, disse que morto amado nunca para de morrer. É verdade. A gente pega essa coisa que morre, esse alguém que morre, esse sonho que morre, e a gente enterra. Porque por mais que seja amoroso, por mais que seja bonito, a gente sabe que se não enterrar, vai apodrecer. E aí começa uma linguagem. Eu queria trabalhar muito essa simbologia aqui hoje, e se você conseguir acompanhar até o final, você vai entender. A gente sempre enterra alguém. A gente sempre enterra algum sentimento. A gente sempre sepulta memórias dolorosas, palavras amargas, momentos devastadores. A gente recalca, a gente coloca lá dentro, elabora, finge, esquece, dá novos nomes. Tem gente, por exemplo, que não pode ouvir certas músicas, escutar certas coisas, ler certas frases, ver algumas fotos. É como se abrissem janelas da memória e gatilhos terríveis da alma. É ou não é? E a gente começa a doer. É como arrancar a casca da ferida, de modo que ela nunca sare. Sabe qual é o grande problema, gente? É quando esse túmulo, o lugar onde a gente sepulta essas coisas, fica dentro do peito. Aí é que é o problema. Uma coisa é você levar até o sepulcro, outra coisa é trazer o sepulcro para dentro. É tornar-se cemitério, é tornar-se lugar de morte, mar morto existencial. Tudo que entra aí morre. Quando isso acontece, toda a nossa vida é como se fluísse para fora da gente, nunca mais para dentro. Aqui as relações ficam adoecidas, nenhum culto presta, ninguém canta bem, ninguém prega bem, tudo é complicado, nenhuma comida é saborosa, você passa o dia inteiro reclamando de absolutamente tudo, qualquer coisa se torna perigosa, a gente nem percebe, aí chega um dado momento onde a gente diz, mas por que eu estou assim? Porque o lixo fede, começa a sair uma coisa ruim. A morte, entenda uma coisa aqui, a gente enterra relações, inclusive com Deus. Hoje, grande parte das pessoas que frequentam igrejas são gente com a relação com Deus enterrada, sepultada. Há muito tempo está na igreja sem sentir absolutamente nada, não sabe o que é chorar e derramar-se, por exemplo, não sabe o que é ter a sensação de que tudo isso que a gente faz aqui, o imaginário religioso, o cantar, o pregar, o estar junto com o irmão, abençoar a gente, que isso aqui tudo é real, que faz parte de um movimento de presença verídica. Para muita gente é só religião, é apenas um manifestar-se com a ideia do sagrado, não uma vivência com uma presença. Tudo isso é muito perigoso. Olha o que eu coloquei aqui. É claro que a gente só sepulta o que está morto, e é aqui que a pergunta se apresenta: quanta morte tem na nossa família? Quantos sonhos estão mortos? Pastor, uma coisa que tem me incomodado muito, eu tenho a sensação de que nós estamos numa geração que esqueceu como é que é sonhar, uma geração com morte de utopias. Não tem mais aquele desejo, aquele sonho, aquela coisa. Eu me lembro quando garoto que ia para a igreja, por exemplo, para uma conferência como essa, e quando via o pregador subir, a gente sonhava com aquilo. Eu quero ser igual a esse cara. A gente queria ter aquilo, a gente comprava o terno igual, a gente imitava a voz, a gente tinha vontade de ser igual. Você lembra disso? Você já fez isso alguma vez? Vamos confessar pecado. Você já fez isso alguma vez? Já? Você já imitou o irmão? Até a língua estranha? A gente faz isso, a gente tinha esse desejo, não tinha? A gente não sonhava em cantar e tal, aquela coisa. Eu lembro no seminário teológico onde eu estudei, a gente morava lá, né, para fazer a primeira parte, o bacharel, e eu me lembro de alguns dos amigos que iam para o banheiro gigante, assim, 80 homens, imagina, a gente na ala masculina, e os meninos pegavam shampoo para fazer de microfone, e ficavam com shampoo para lá e para cá, os caras, eles pregavam como se estivesse pregando para uma multidão, no banheiro, esperando o outro sair. Tinha um sonho. Tinha gente que tinha uma vontade imensa de fazer algo tremendo para Deus, de deixar uma marca na história, de não ser um nome no rodapé da vida, de não se tornar apenas uma marca, um número, de não se gadarenizar, muitos em um monte de número, um monte de rótulo, um monte de coisa sem ser quem é. Eu queria que essa manhã você colocasse no seu coração que o Deus a quem nós servimos ressuscita sonhos. A gente pode levar ele até esse sepulcro e dizer: Senhor, atrás dessa pedra meu sonho cheira mal. A ordem que ele vai dar é só uma: tire a pedra. E aí que a gente se arrebenta.
Que a gente não tem coragem. Senhor, é complicado, se eu mexer nisso aí, o Senhor não vai gostar do que vai ver. Se essa pedra sair, a visão que o Senhor vai ter é de um sonho que eu tinha, era bonito, mas ele deve estar todo deformado. A ordem de Jesus é incrível, eu amo a Bíblia por causa dessas coisas. Jesus não racionaliza a ordem, ele não passa toda uma ideia, um tutorial, ou mais interessante ainda, com o poder dele, que é trazer alguém da morte para a vida, podia simplesmente falar, ó, a pedra é o de menos, sai pedra, ela só rolava. Só que essa coisa quem tira somos nós. Essa manhã aqui, ó, é uma manhã para você colocar força nos braços, arrancar essa pedra, tenha ela o tamanho que ela tiver, porque uma certeza nós temos: quando Jesus tem acesso ao que a gente sepultou, uma coisa nova acontece. Essa é a libertação da vida. Uma coisa nova acontece. Quantos sonhos morreram na sua família? Olha que interessante, quantos sentimentos estão sepultados aí? Mais do que isso, quantos lutos a gente enfrenta? Aliás, acabamos de sair de uma pandemia, tem milhões de pessoas, literalmente, que não tiveram acesso a esse luto. Isso é uma fatura que vai ser cobrada na história. Gerações vão colher esse fruto, porque é praticamente impossível uma cultura no mundo que não tenha processos de luto, porque é interessante, faz parte da gente, é nossa história sendo contada. Olha isso aqui, ó, quantos horizontes a gente já perdeu. Tem gente, por exemplo, que ela entra numa espécie de zumbificação existencial. Ela levanta, senta, é como se ela ensaiasse tudo direitinho. Levanta, senta, acorda. O dia dela é só um dia mecanicamente vivido, experimentado, tudo muito certinho, muito ajeitadinho. Aí é tão bem certinho que ele faz para que ninguém perceba o quanto ele sofre. Então é fingido, plástico, artificial, feito para colocar na vitrine, não tem a ver com as vivências da gente comum. A beleza da igreja é exatamente aqui, nessa convivência aqui, ó. Você não precisa fingir. Aqui você tem que trazer a pedra removida, aqui você tem que trazer o cheiro complicado, é a vida difícil, é a dor da alma, é a cara retorcida, é o jeito esquisito de andar, de mancar. Traga tudo para cá. Esse aqui é o lugar da vida, é a clínica da graça, é o lugar onde Deus sai da nossa existência vazia, pequenininha, quadradinha, e some, desaparece essa coisa. O que se estabelece é a graça. Irmãos, a coisa mais tremenda que a gente pode agradecer a Deus aqui essa manhã é pela graça. Pela graça nós somos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus. Pela graça Ele ama a gente como a gente. Pela graça Jesus não é um Deus que apenas visita templos, palácios e lugares espetaculares. Pela graça nós podemos bater no peito e dizer: o meu Deus também visita sepulturas, o meu Deus também vai comigo aos túmulos, o meu Deus também entra em cemitérios, o meu Deus também sabe disso. Eu venho brigando com essa mensagem um bom tempo, porque é muito estranho. Você vem para um encontro de família e vai falar de morte. Aí eu chego no quarto do hotel, abro a janela, tem um cemitério do lado. É quase um significante, dizendo: vai lá, fala disso, né? Eu quero que você saia daqui hoje com uma certeza no seu coração. O lado tremendo da fé cristã é que a gente consegue olhar para o que é ruim, falar uma hora do que é ruim e sair vivendo o que é bom. A graça de Deus faz isso, ela escancara as dores, as feridas, as doenças, ela tem um vasto repertório para falar do mal, só que ela apresenta alguém. Para o problema do mal no mundo, Deus não tem uma resposta, Ele tem uma pessoa, seu filho, colocou Ele na cruz e fez Ele atravessar o problema do mal. É por isso que a gente está aqui hoje, porque nós não temos um Deus que tem teorias a respeito do mal, Ele tem vivência. Ele já foi no túmulo, Ele já andou com gente que sofre, Ele já perdeu gente no coração e sofreu isso. É por isso que nesse capítulo, Jesus chora. Pastor, olha que coisa incrível. Potência imaginativa a 1000, olha para mim. Imagina que eu sou Jesus e eu sei que eu vou chegar na beira do túmulo do meu amigo. Eu nem vou chamar de oração, até porque o texto nem chama de oração, é só uma fala. Se você cronometrar o que Jesus fez aqui, quando ele fala assim: Pai, ó, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve, mas eu vou te falar aqui, que só para que esse povo aqui entenda. Irmão, se você cronometrar isso, não dá 40 segundos. Aí ele dá um grito e Lázaro sai vivo. Sinceramente, se eu sou Jesus, eu sei que eu vou conversar uns 40 segundos com Deus, vou chamar o meu amigo de volta, ele vai aparecer vivo ali, ó. Para que chorar? Você choraria? Pois Jesus chora. E João percebe e fez questão de gravar aqui, e na configuração que a gente tem da Bíblia, nesses capítulos e versículos, que isso não tem no original, mas é nosso, é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. E não é só isso, é tudo isso.
Você tem um Deus que está mostrando para todo milagreiro medíocre que tem nas igrejas de hoje, que ter poder para operar milagre na vida de alguém não é mágica, não é uma coisa que você faz para provar que você é bom. Eu posso, então eu faço. Isso é violência. O Deus que nós temos é um Deus que sofre, sente, porque antes do milagre ele tem uma história com quem estava lá. Então quando ele chega ali, ele sofre, ele chora. É meu amigo que está lá dentro. Ele está vivendo, ainda que seja 1 minuto ou 1 segundo que seja, de choro honesto, é verdadeiro. Ele chora com quem chora, para poder se alegrar com os que se alegram. E o choro dele é tão verdadeiro que o povo que está lá fala, ele amava mesmo, que olha lá, está chorando. Aí depois ele chama o morto de volta. Irmãos, como a gente precisa de amigos aqui hoje, que sejam capazes de chorar com a gente quando a gente chora. Em algumas igrejas eu tenho falta de humanidade. Tem gente que é uma espécie de mini anjo, já tem surto de celestialidade, e tem outros que são demônios completos, que o diabo tira férias. Eu preciso de gente. A gente tem saudade de gente na igreja, humanidade. Gente com quem você possa abrir o coração, gente com quem você possa chorar, gente que você possa dizer assim, vem comigo que eu vou te levar lá no meu sepulcro, tem um monte de coisa sepultada, a gente vai chorar junto, porque a saída até o cemitério é dolorosa, mas a volta, imagina, é de alegria, é de celebração, é de vida. Troque a linguagem da morte pela linguagem da vida. E a gente faz isso quando Jesus tem acesso àquilo que a gente sepultou. Essa manhã aqui, a gente vai entrar nesse território macabro das nossas sujeiras. É sentir o cheiro fétido das nossas mortes. É olhar para essa pedra dura que esconde os nossos esqueletos. E é bom lembrar disso, porque na era da positividade exagerada que a gente está vivendo, é bom lembrar que o negativo ainda existe. Aliás, está aí uma coisa importante. Nós vivemos numa sociedade que tem um surto coletivo de positividade. Parece que todo mundo é gigante, espetacular, supremo, todo mundo é mestre, todo mundo é PhDeus, não é? Você já percebeu que hoje parece que quase ninguém mais sofre? Algumas igrejas que a gente vai, eu tenho a sensação de estar numa Liga da Justiça, só tem super-homem e Mulher Maravilha, ninguém sofre, gente. Ninguém perde, ninguém tem crise, ninguém chora, ninguém tem TPM mais, é todo mundo top, bombadão, para cima. Meu Deus, parece que a gente está dizendo para Jesus, olha, o céu está sob nova direção, a gente manda. É bom lembrar, gente, que a gente ainda é pó. E isso é bíblico. Ele conhece a nossa estrutura. E lembra, é memória, de que somos pó. A diferença é que nós somos um pó que ele resolveu amar. Essa é a diferença. Por isso que a gente está aqui hoje, porque a gente ainda tem um Deus que sabe que a gente sofre. Eu vou deixar bem claro para você aqui, não se envergonhe dos sofrimentos, das suas dores, das suas crises, de vez em quando ter crises com Deus, crises de fé, de vez em quando não saber mais nem como é que ora. Não se envergonhe disso. Você está no lugar certo aqui, Seu Deus sabe que as pedras que a gente coloca na frente do túmulo é para esconder o cheiro estranho de muita coisa morta. Só que essa manhã aqui é manhã de ressurreição. É Deus trazer a gente de volta, é soprar vida nas coisas mortas da gente. É importante demais isso. Interessante que João, olha que incrível, João traz uma das maiores batalhas travadas no dia a dia, que é essa guerra contra o tempo. Eu acho incrível isso no texto, o jeito como João escreve, e eu leio o texto como escritor, eu percebo que João está montando uma ideia da gente, da luta contra o tempo. É tipo assim, avisa Jesus, aí Jesus demora. É interessante isso, ele não chega na hora que a gente espera. De repente, quando ele chega e vai resolver, já é o 4º dia, que na mentalidade judaica acabou. Ou seja, a expectativa versus realidade não é uma coisa de hoje. A gente luta contra o tempo todo. Quer ver só? Qual foi a última vez que você colocou uma coisa numa gaveta e ficou a semana inteira tentando lembrar onde colocou? O nome disso aí é tempo. Ele passa e vai levando a gente junto. E o tempo é implacável. Não interessa se você é alto, baixo, bonito, feio, gordo, magro, rico, pobre. O tempo passa apesar de nós. Simplesmente, ele arrasta, ele leva. Tem uma propaganda antiga que dizia assim, aos 15 anos você viaja atrás de diversão. Aos 35 anos você viaja atrás de descanso. Aos 55 você viaja atrás dos 15, não é? O tempo vai passando e vai acertando a gente, vai colocando suas arestas. A gente às vezes para diante do espelho e fala, meu Deus, eu estou ficando velho, não é estranho? Por exemplo, quarta-feira que vem agora, meu filho vai completar 18 anos. Meu filho vai chegar à maioridade. Meu Deus, gente, eu estava falando com o pastor Jean, eu tenho um tipo de memória fotográfica, então tem coisas que eu lembro com extremo detalhe. Eu lembro de morder o pezinho dele, se eu for fazer isso hoje, irmão. Imagina a situação.
Ele está chegando aos 18 anos, é incrível. Eu já tenho um filho na maioridade. Como é que pode um negócio desse? O tempo vai passando e vai lembrando a gente que enquanto a gente está vivo, é essa luta que acontece com o tempo. Aí, no meio da vida da gente, aparece uma coisa chamada morte. Fala a verdade, não era para a gente já estar acostumado com a morte? Todo mundo aqui já viu isso, já ouviu falar. O incrível da morte é que ela ainda mantém uma sensação, e eu vou falar uma coisa aqui que eu quero que você guarde, que lá no final eu volto nela. A morte provoca umas coisas na gente. Por exemplo, a gente está aqui hoje, morre alguém que a gente conhece, alguém conhecido, a gente imediatamente dá uma sensação ruim, dá ou não dá? A gente fala assim, meu Deus, o cara estava ali ontem, foi com a gente no culto, como é que pode? Aí vem um monte de frase que a gente tenta lidar com o problema do tempo na morte a partir da linguagem. Então a gente diz, olha que coisa, né? Para morrer basta estar vivo. Crente que é legal, Jesus levou, o Senhor foi. Ninguém quer ir. Mas as frases ajudam a amenizar a ideia de que essa pancada do tempo foi na veia, não é? Guarda isso que depois eu volto nisso no final. O texto de João traz isso aqui, ó. Nós sempre lutamos contra o tempo. A gente é marcado pela fragilidade. Se você olhar a história da vida humana numa linha do tempo, a vulnerabilidade do nascimento. Só quem já esteve numa sala de parto na hora do nascimento sabe o que é isso. Eu estava lá quando meu filho nasceu. Imagina, o jeito como a gente vem ao mundo é uma humilhação total. A gente nasce todo sujo, careca, sem dente, estranho, esquisito, ainda batem na gente, a gente chora e se não chorar está errado. É um protesto, irmão. Você vem à luz, o olho doendo, a situação caótica, e você só vai dar conta de si anos lá na frente. E se essa criação primária não for interessante, você vai levar isso para o resto da vida e vai parar lá na minha clínica. É inacreditável como essa coisa é forte, o momento ali, a vulnerabilidade do nascimento, a sensação de vazio ao longo da vida, a de abandono na morte, isso persiste na jornada o tempo todo. E a Bíblia registra tudo isso. E no centro disso, do texto que nós lemos, tem uma família sofrendo uma dupla dor. A dor da perda do seu Lázaro amado e a da sensação de não ter sido prioridade na agenda de Jesus. Tem um detalhe nesse texto que se repete literalmente nas mesmas palavras. No versículo 21 é Marta quem diz, no versículo 32 é Maria. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A gente conhece bem essa dor. Se o Senhor tivesse me atendido no dia que eu pedi. Você já viu crente que ora fazendo um tutorial para Deus de como agir? Senhor, se o Senhor fizer assim, 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 se o Senhor usar fulano, se o Senhor fizesse isso, não é? A gente faz como se fosse um tutorialzinho para Deus agir, porque a gente acha realmente que as nossas soluções funcionam para Deus, vai vendo. Jó, por exemplo, tem isso, né? O livro de Jó é interessante, é tão interessante que quando Deus se apresenta para falar com Jó, Deus se apresenta com um monte de perguntas das mais terríveis e todas do mundo natural, mar, animais, luz, aurora, caminho da águia, é Deus falando para Jó, Jó, se você não conhece nem o seu mundo, deixa eu cuidar do meu. É incrível, né? Agora olha que interessante, ó. Se Deus me atendesse no dia que eu pedi, se o Senhor soubesse o que eu estou passando, a gente já disse isso para Deus, como se Ele não soubesse. Se o Senhor soubesse o que eu estou passando. Ou olha que interessante, se eu soubesse que o Senhor realmente me ouve, se eu pudesse ter certeza de que o Senhor se importa. Aí vem João e coloca Jesus no centro da dor, porque ele nos coloca na dor. Ele apresenta Marta, Maria, essa presença esquisita de Lázaro no meio da narrativa, essa sensação de que Jesus não chegou, mas se ele tivesse chegado, a coisa não teria acontecido. Ele coloca todo esse cenário e aí apresenta Jesus, o único que pode mudar tudo. Porque quando Jesus tem acesso àquilo que a gente sepultou, uma coisa nova acontece. Quando Jesus tem acesso aquilo que a gente sepultou, uma coisa nova acontece, e você vai ver um pouquinho mais para frente o que eu vou te falar aqui, ó. Só que para que Jesus tenha acesso àquilo que a gente sepultou, algumas coisas têm que ser encaradas. A primeira delas, a dolorosa verdade, e eu sei que vai doer, então vou bem devagarzinho. A dolorosa verdade, todas as famílias têm alguma coisa podre, todas. É que nós temos a sensação de achar, não, família de tal não tem. Hoje é o dia da coroação do homem lá. Tem podre ou não tem na família real? Todas as famílias têm alguma coisa podre. Interessante que quando Jesus ordena para tirar a pedra, Marta se aproxima e diz para ele uma coisa que nós conhecemos muito bem. Senhor, já está cheirando mal isso aí. Até hoje, se Jesus se aproximar da gente e perguntar como é que anda a tua relação com o teu sogro, com a tua sogra, com o teu filho, com a tua nora, muita gente aqui pode dizer para ele, Senhor, está mal, o cheiro não está bom. A coisa está complicada. A verdade dolorosa aparece aqui, ó. Não existe família sem podres.
Você pode olhar na história, você pode fazer uma análise de famílias da história. Não há família sem podres. A presença que acontece sempre na clínica psicanalítica é isso: famílias têm podres. E quando os podres se apresentam, só a graça, literalmente. Toda a nossa família tem disso. É que a gente vive sempre na perspectiva. A gente olha, por exemplo, casais que às vezes chegam na igreja juntos, de mãos dadas, com sorrisos tão fabricados e artificiais, que a gente acha que é verdade. Quando eles entram no carro voltando para casa, o inferno vai junto. Já participei muito de encontros de casais, muitos. Sempre tem o casal que ensaia. A sensação que eu tenho é essa: está quebrando o pau lá dentro de casa, de repente fala, agora vamos para a igreja. Espera aí. Aí se arruma, se ajeita, ele veste a cara de santo, ela de profetisa, e vem lindos, maravilhosamente canalhas, eles entram na igreja como se fossem a coisa mais linda da igreja. São mentiras extraordinariamente bonitas, só que elas começam a cheirar mal, e chega um momento que a gente sabe que se elas ficarem em casa, esse cheiro vai espalhar por tudo quanto é lugar, na vizinhança, no apartamento, no condomínio, na rua. Então o que a gente faz? A gente se cala, bota uma pedra na frente e fica quietinho. Só que eu não deixo você esquecer que se você é cristão, Jesus um dia vai chegar lá, e Ele vai chegar na sua casa e vai dizer, eu preciso ir até o seu sepulcro. Você vai ter que me levar lá. E quando Ele chegar e você chegar na porta do sepulcro, a única coisa que Ele vai dizer é, arranca essa pedra daí. E a gente vai responder na hora, Senhor, mas se o Senhor soubesse o cheiro que está aqui dentro, as relações aqui são complicadas, a família aqui é difícil. Aí os irmãos vêm com aquelas coisas, olha, a minha família desde a 4ª geração é assim, é ruim, é complicado, aqui nada funciona. Aí a gente bota até geografia no negócio, o meu bairro aqui é muito opressivo. E tudo que Jesus está dizendo é tire a pedra. Porque se essa pedra for rolada hoje, não interessa o cheiro que virá daí. Interessa que não estou esperando o que vem daí. O que eu vou jogar daqui, o grito meu, é que vai fazer com que a vida saia daí. Tem uma diferença quando você anda com Jesus. Não é o que você dá, é o que Ele coloca em ação. Todas as famílias têm alguma coisa de podre. Relações mortas cheiram mal. Tem muita coisa oculta atrás da pedra. Muita gente coloca atrás dessa pedra essa manifestação que a gente tem de elaborar as coisas, de criar as desculpas esfarrapadas que a gente tem. Muita gente, por exemplo, vive o tempo todo em eventos, congressos e tal, para ver se dá aquela sensação de viver. Uma coisa, pastor, que eu já descobri, ministrando em eventos de casais, teve alguns anos da minha vida, eu e minha esposa, a gente viajou muito nesse Brasil inteiro falando para casais. E uma coisa eu descobri, tinha um casal que a gente sempre encontrava em todos os congressos, impressionante. O cara chegava, pastorzão, e aí se abraçava, trazia até presente. Só que quando você ia conversar, você percebia que o problema ainda era o mesmo. Ou seja, o cara não ia para os congressos para resolver o problema. Ele ia para ter certeza que alguém tem uma esposa pior que a dele. É paliativo. Ele chega lá com uma sensação, não, se esse cara aguenta mais um ano. Olha que triste que é isso. Ou seja, é como se ele pedisse para alguém rolar a pedra com ele e a esposa ainda dentro. O grande problema de muita gente é criar um certo carinho pelo defunto que está dentro desse sepulcro. E se Deus te trouxe aqui essa manhã, é porque tem algo ou alguém morto atrás dessa pedra, no meio da sua família. E o Espírito de Deus, que já captou o cheiro da morte, quer trazer de volta o cheiro da vida, quer trazer de volta o contato da vida, a experiência da vida. É isso que eu sinto aqui essa manhã. A pergunta que eu te faço é, você tem coragem para levar Jesus até o lugar das coisas mortas na sua casa? Tem coragem de falar, Senhor, hoje aqui, eu vou sair daqui, eu vou levar o Senhor direto lá, porque eu sei que lá naquele túmulo tem um negócio complicado. Sabe qual é o problema da podridão? É que ela incomoda. Ninguém guarda lixo o tempo todo. Ainda bem, gente, que nós temos um Deus que não foge do lixo da gente. Quando Marta diz para ele, Senhor, já cheira mal, sabe o que ele fala para ela? Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Irmão, você já parou para pensar na profundidade dessa frase pelo lugar onde ela é dita? Geralmente a gente diz, olha, vai para o templo, você vai ver a glória de Deus. Vai no culto lá, você vai ver a glória de Deus. Aqui Jesus está dizendo que a glória de Deus também se manifesta no túmulo, no sepulcro, desde que a pedra seja tirada. Olha o que Jesus está dizendo. Eu quero fazer literalmente um avivamento, trazer de volta a vida dentro da sua casa. Arranque a pedra que as relações mortas vão voltar a viver. Arranque a pedra que o cheiro de morte vai sair e o da vida vai voltar a invadir o espaço da sua família. Arranque a pedra. E hoje aqui, o Espírito de Deus está dizendo, vai ter glória de novo na sua casa, glória de novo nas suas relações, glória de novo no seu casamento, glória de novo na criação dos filhos, vai ter glória de novo nos processos da vida. A glória de Deus é muito maior do que apenas um momento que acontece dentro de um templo ou de um esquema de religião. Ela também acontece nos cemitérios da gente.
Olha como é sério isso. Principalmente se esse cemitério, como eu disse a você, está dentro do peito. Então, quando Jesus tem acesso àquilo que a gente sepulta, para que ele tenha esse acesso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encarar a verdade dolorosa. Todas as famílias têm alguma coisa de podre. Eu vou dizer para você aqui hoje, todas as famílias têm alguma coisa de podre que escondem tanto na própria vida, quanto nas vivências, quanto hoje potencializado pela internet. Quanta gente tem uma podridão, literalmente um cabaré da mente. Aí o Espírito de Deus trouxe aqui essa manhã para dizer para você, hoje eu quero soprar vida nas tuas memórias, eu quero soprar vida na tua relação com o tempo, quero soprar vida na tua interação com as pessoas, eu quero trazer um avivamento até no teu modo de acessar a internet, para você entender que tem vida em tudo aquilo que quando você toca com vida, a vida se estabelece, tem que ter vida aí. Segunda coisa, olha que interessante, tem uma perigosa dimensão que a gente precisa também encarar. Se tem uma dolorosa verdade, tem uma perigosa dimensão, que é o que eu chamo de dimensão do fatalismo. É quando ela chega e diz assim, já é o 4º dia. Marta, ela insiste numa percepção natural das coisas. É natural, Senhor. Já passou, 4º dia, acabou, a linha foi cruzada, não tem mais jeito. Isso aqui está estabelecido, é assim que é e pronto. Aqui entra uma espécie de teologia de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E quando eu morro, o negócio é ruim. Ela estabelece, e a gente gosta muito disso, a gente é cheio desses fatalismos, a gente coloca uma série de coisas, cria fantasmas da mente, invade, faz um quadradinho, mora lá dentro, e acha que Deus não tem acesso, não pode chegar. Nós somos assim, filosofias e teologias do caos, ainda fornecem os textos da nossa gramática da vida, é esquisito, a fatalidade da gente às vezes tem até uma teologia como base, não, eu sou assim mesmo, é porque Deus está me punindo pelos pecados lá atrás, é porque a família errou lá atrás. Teve uma irmã que falou para mim numa igreja, é porque minha mãe, por exemplo, e minha avó tiveram casamentos tão horríveis, o meu também vai ser, é assim, pronto, um determinismo fatalista que puxa do passado e não consegue entender que o Jesus a quem você serve é um Jesus que já venceu o passado, Ele é o Senhor da vida, do hoje e da construção do amanhã. É importante demais lembrar disso aqui, nós temos o nosso manual do fim, já deu, Senhor, não dá mais aquela frase, não importunes mais o mestre, está morta, acabou, principalmente porque a morte tem esse estranho poder, ela chega e se estabelece como definitiva. Mais uma vez, lembra que eu falei para vocês, a morte provoca um negócio na gente? Uma das coisas que a morte provoca na gente é uma palavra, irreversível. Tenho certeza que essa pessoa que a gente falou, morreu, a gente sabe que ela nunca mais aparece aqui, é irreversível, ela provoca isso na gente, a morte chega e bate o martelo. Agora olha que incrível isso aqui, todo mundo na narrativa do texto bíblico, depois chega em casa se você puder, com uma espécie de lição de casa, e lê o capítulo 11 de João, todo, tente entrar nesse lugar, participar desse momento de Jesus. Interessante que todo mundo nessa narrativa aqui, usa a linguagem da morte, tem nesse texto aqui literalmente uma gramática da funerária, corpo, defunto, o morto, é interessante isso, o Senhor já cheira mal, levaram o corpo, Marta, irmã do morto, na tradução que estava ali, irmã do defunto, olha que negócio esquisito, chega a arrepia a gente, não é? A gramática da funerária está no texto, só Jesus usa a linguagem da vida, é incrível, tanto que Jesus chega e pergunta assim, onde vocês o puseram, e é isso mesmo, artigo exclusivo, masculino, ele está dizendo assim, eu não perguntou assim, colocaram onde o caixão, deixa eu ver onde está o defunto, me levem até o corpo, deixa eu ir lá ver lá, nada disso, Jesus não usa linguagens de cemitério, irmãos, olha para mim, Jesus é um exemplo para tudo na nossa vida, sim ou não? Menos velório, é incrível isso, Jesus acabou com todos os velórios que ele foi, todos, mesmo no de Lázaro que ele não estava, chegou 4 dias ele trouxe de volta a vida. Nós temos um Deus que interrompe lágrimas de morte, nós temos um Deus que traz de volta a vida, ele encontra com a gente pela vida, ele está entrando na cidade de Naim, tem nada a ver com a coisa, traz o menino de volta, ele para de atender uma mulher e vai até a outra lá só para ressuscitar a menina. Mataram Jesus porque ele não cabia na religião. Aí descobriram que ele também não cabia no túmulo. Não tem jeito. Onde tem a morte, Jesus sai. Ele está livre, ele é vivo. Nós temos o Deus da vida. Tem que ter vida na sua casa, tem que ter vida nos seus sonhos, tem que ter vida no seu culto, tem que ter vida na família.
Só Jesus no texto usa a linguagem da vida. É lindo. Só Jesus no texto usa a linguagem da vida. Irmãos, eu li e reli esse texto várias vezes, fiquei olhando, meu Deus, no grego, no original, é só linguagem de funerária, é bem assim. Aí vem Jesus e coloca a linguagem da vida. É como se ele chegasse no lugar e dissesse assim: eu sei o que está acontecendo aqui, conheço a morte, eu sei de tudo isso, mas quer saber? É vida demais em mim. Quer ver? Quem é mãe ou pai aqui sabe muito bem o que eu vou dizer. Presta atenção. Você já viu como é que a gente morreu alguém, aí a gente vai no velório e nós levamos nossos filhinhos. Como é que a criança fica no velório? Primeiro ela chega, fica ressabiada, esquisito, ali num canto, no outro, até achar outra criança. É ou não é? Se ela encontrar uma outra criança, irmão, se os pais não tiverem cuidado, elas brincam embaixo do caixão, não é? Sai correndo, grita, festa, duas crianças é vida demais. Agora imagina Jesus que chega e o céu, C.S. Lewis escreveu que se você não gosta de festa de criança, aniversário, de mais ou menos 5 anos, provavelmente você não vai para o céu. Nós temos um Deus que faz uma festa, irmãos. O nosso Deus gosta demais. Jesus é o único caso de pregador na história que parou de pregar para segurar a criança no colo. Imagina como é que é esse céu. Imagina essa festa, é vida demais. O nosso Deus tem vida, é tanta vida, que quando Isaías viu um momento de louvor, você já parou para pensar que Isaías teve acesso a um momento de louvor no céu com legenda? Está lá o momento de louvor, os serafins e a legenda: santo, 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 é o Senhor dos exércitos e a terra toda está cheia da sua glória. É tipo assim, canta também, canta, participa aí, está na legenda. Só que quando ele percebe, vem um dos serafins, voa, trazendo na mão uma brasa viva. Tudo de Deus é vida, tudo. Não tem morte perto dele, não tem morte nos movimentos com ele, tudo dele é vivo. O que vem do céu é vivo. Se pegar uma coisa lá tem vida, tudo nele tem. É tanta vida que o que a gente está vivendo aqui é vida, e vida em abundância. É tanta vida que o nosso propósito é vida para sempre nele, porque ele é o Senhor e Rei da vida. Interessante, na mentalidade judaica antiga, olha que coisa interessante, na mentalidade judaica antiga, o 4º dia já era o início de um processo irreversível de destruição do corpo. Presta bem atenção nisso aqui, tem uma série de teorias, mas o básico é isso aqui, ó. Como no 4º dia eles acreditavam que as feições já começavam a inchar e ser decompostas, ou seja, era como se na mentalidade da época a morte fosse declarada vencedora. A partir daquele momento não tem mais volta. Mexeu com a identidade, desfigurou o rosto, inchou, o corpo vai começar a se destruir, não dá mais. Era como dizer com muita dor no coração: senhora morte, a senhora venceu. Até Jesus chegar. Porque Jesus chega e não pergunta quantos dias, só manda tirar a pedra. Para Jesus não há processos irreversíveis. Guarde isso no seu coração. Essa é uma frase que você tem que tatuar na alma. Para Jesus não existem processos irreversíveis. Ele pode trazer de volta a vida no 4º ou no 40º dia. Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor que dá vida a sonhos. Ele é o Senhor que dá vida a casamentos e a famílias em processo de decomposição. Ele faz isso. Escute uma coisa: não há espaço para fatalismos e determinismos quando Jesus aparece. Lembre-se, o nosso Deus não é filhote de templos e estruturas religiosas. Ele é um Deus que também vai no cemitério da gente. Ele é um Deus que também chega perto. Aliás, para mim, sinceramente, uma das coisas mais bonitas da graça é poder dizer aqui que nós temos um Deus que se importa. Isso é maravilhoso. Nós não temos um Deus que diz assim: bom, problema seu, era seu, estava doente, você não comprou remédio, ele morreu. Não, o nosso Deus é um Deus que nem pergunta. Você já notou que Jesus chega aqui, ele não pergunta nada, não pergunta que dia que é, não pergunta o que morreu, ele simplesmente diz: colocaram aonde ele? Presta bem atenção nessa frase: onde vocês o puseram. Aí tem um processo judeu, aí pega o morto, coloca um lençol sobre ele, passa uma série de coisas, incenso, aquela coisinha, lençol sobre ele, bota um pano no rosto também, aí leva, faz toda aquela procissão, o povo chorando, coloca no túmulo, vira pedra, selou, foi embora, está decretada a vitória da morte. 4º dia, todo esse processo, é Jesus dizendo: vocês pegaram ele lá na casa, morto, vocês limparam, lavaram, colocaram os perfumes de vocês, a estética de vocês, enrolaram ele no pano de vocês, no rosto dele colocaram outro pano de vocês, trouxeram ele até aqui, colocaram no lugar e fecharam a pedra. Só me leva lá, deixa eu ver o que vocês fizeram. A gente tem todo um jeito de trabalhar os nossos mortos. A gente dá um jeito de acertar as nossas relações. Às vezes a relação nossa é morta, mas a gente diz: não, mas eu dei uma ajeitadinha nela, ficou bonitinha.
Nosso casamento é morto, mas a gente fala, não, mas eu ajeitei, eu passei uns perfumezinhos lá, funcionou, está bonito. É tipo quando você você briga com alguém lá, e aí a pessoa fala assim, quer saber, vamos passar uma borracha em cima disso. Já viram isso? A minha esposa, ela não é muito de falar, até o pessoal pergunta para mim, pastor, sua esposa ministra? Eu digo, não, ela administra a minha vida e tudo que eu sou. Mas ela de vez em quando ela fala, e quando ela fala é tremendo. Aí uma vez chamaram ela num evento de mulheres, e ela fez uma dinâmica, olha que coisa tremenda. Ela chamou as mulheres e disse assim, ela tem uma história muito bonita de perdão com a família dela e tal. E aí ela chamou essas mulheres no dia da aula sobre o perdão. Aí pegou, sentou as mulheres tudo separadas umas das outras, tinha umas 12 mais ou menos, né? Sentou tudo separado umas das outras e deu uma folha para cada uma e um lápis daquele que tem aquela borrachinha em cima. Já viu aquele lápis? Aquela borrachinha é uma mentira. Você sabia disso, né? Porque ela não faz nada, mas ela está lá. Aí imagina, pegou essas mulheres e mandou elas sentarem longe e falou assim, ó, sabe a pessoa que te machucou, quem te feriu, sei lá o quê? Escreve o nome, pode escrever o nome, escreve aí. Aí começaram as mulheres tudo no canto, e chora, e escreve. Alguém levanta a mão, tem mais folha? E traz mais folha. E vai escrevendo o nome, vai chorando, escrevendo o nome. De repente parou. Aí quando ela sentiu que parou, saiu, é um momento de catarse, é expurgar. Você joga para fora, joga com raiva. Quando terminou, ela diz, agora tá vendo que tem uma borrachinha na ponta do lápis? Todas assim, agora apaga. Aí começa, chega a ser mais furioso ainda, apaga, rasga o lápis, aquele negócio, e vai apagando e tal. Terminou, tá tudo bem com vocês? Está tudo em paz? Viu como é que é apagar? Deixa eu dar uma olhada na folha. Quando vem a folha está toda suja, toda cheia de marca. Alguma está rasgada, porque no ato de apagar a lágrima pinga. Vocês já viram uma folha assim? Aí ela diz, está vendo? Isso aí não é perdão. Isso é o que acontece quando você fala, vamos passar uma borracha em cima. É isso que faz. Arrebenta a sua história, fica uma marca horrível, não dá para escrever mais nada. A melhor coisa que se tem a fazer aí é jogar fora. Aí ela diz, o perdão é diferente. Se vocês querem o perdão, segurem essa folha. Aí pegou uma bacia grande, e uma por uma das mulheres na frente dela, queimava a folha, e saía. Ela diz, olha o que aconteceu. Você lembrou do nome, você escreveu o nome, você ficou com raiva, você tentou apagar, você falhou na tentativa, aí você trouxe até a chama do Espírito de Deus. Essa queimou tudo, a memória fica, mas você não pode voltar lá, não pode ler, não pode fazer mais nada, porque você entregou para o único que é capaz de fazer o seguinte, não é uma borracha, é graça, é a chama de um Espírito capaz de limpar profundamente. Você fica com a memória sarada, porque perdoar não é esquecer, é lembrar sem mágoa, é saber que você tentou, mas as suas tentativas falharam. O máximo que você faz é botar uma pedra até Jesus chegar. Quando Jesus chega, você tem que tirar essa pedra, porque é Ele quem vai fazer um serviço completo, perfeito e inigualável. Então olha que interessante, quando Jesus aparece e tem acesso àquilo que a gente sepultou, a verdade dolorosa aparece, toda a família tem um podre, o fatalismo determinista se estabelece. Senhor, já é o 4º dia. Mas aí vem a terceira coisa que eu quero finalizar com vocês. Aparece um fato novo na história. Guarda o que eu vou dizer, que agora você vai entender tudo até aqui. Quando Jesus se apresenta e tem acesso àquilo que a gente sepultou, um fato novo apareceu na história. Interessante que uma das frases marcantes do Eclesiastes na Bíblia é: não há nada novo debaixo do sol. Já leu essa frase? Não há nada novo debaixo do sol. O que é isso aí? É uma constatação da mesmice, do tédio, da nossa criatividade repetitiva do humano. É mais do mesmo, até Jesus chegar. É interessante isso. Até Jesus chegar é mais do mesmo, a mesma coisa. A gente fica, não tem nada novo debaixo do sol. Por mais que a gente pense, acabei de criar uma coisa original, alguém já disse isso. É incrível quanto a gente sabe que alguém já falou. Tem sempre isso, sempre é criar em cima do já criado. Só que aí Jesus chega, escute uma coisa, a gente pode gritar o mote de Eclesiastes, não há nada novo debaixo do sol, com fúria, só que a gente tem que fazer isso só até Jesus aparecer, porque depois que Jesus apareceu, surgiu um fato novo na história, ressurreição. Até Jesus aparecer isso era impossível. Quando ele apareceu, irmão, tem uma coisa nova debaixo do sol, chama-se ressurreição. Por causa de Jesus o morto pode voltar a viver, por causa de Jesus a morte perdeu, ela não tem mais a última palavra, ela não pode mais determinar os fatos da nossa vida. Esse dia eu estava lendo um livro, um escritor fala que
dentro do movimento de velório dos cristãos puritanos na Inglaterra, tinha uma coisa bonita. Geralmente o pastor, o celebrante daquela cerimônia, antes de fechar o caixão, ele chegava no irmão morto, olhava bem no olho do morto, olhava para a família e dizia: bom, por causa de Jesus, eu posso lhe dizer uma frase, meu irmão: essa não é a última vez que a gente está se vendo. Olha que tremendo. Para quem acredita em Cristo sabe que isso é real. Haverá ressurreição. Você está aqui hoje porque a morte não determina os espaços da sua vida. Ela não tem mais a última palavra nas suas relações. Ela não pode ser mais forte que o poder da vida. Olha que coisa interessante que é isso, ó. Olha que lindo, Jesus chega e o texto diz que ele dá um grito forte, e ele não chama morto, defunto, como eu disse a você, a linguagem dele é da vida, ele chama pelo nome: Lázaro, vem para fora. Que momento, irmãos, que momento. Esse momento ele é bonito por dois lados, pelo que acontece, obviamente, e pelo que ele pode deflagrar. Quer ver? Olha que interessante, segure que eu sei que você vai glorificar a Deus. Jesus dá um brado forte: Lázaro, vem para fora. Irmãos, acontecem 3 milagres. O primeiro é o morto ouvir, é lindo. O primeiro grande milagre do texto é a escuta. Olha que coisa magistral que é isso. Você tem um Deus que sabe que o cara está morto, mas ele chama, porque a morte não consegue apagar nem a nossa audição. A glória de Deus é capaz de invadir a morte e abrir o ouvido. É ele dizendo assim, ó: se o meu Deus me chamar, nem que eu esteja no meio do império da morte, ela não pode parar. A voz do Eterno entra nas camadas de morte e acha meu ouvido, porque a fé vem pelo ouvir. É por isso que a pessoa pode estar morta nos seus delitos e pecados, mas quando ela escuta o Evangelho entra no domínio da morte e ela fica livre. As relações podem estar mortas na sua casa no diálogo, ninguém se fala mais, mas se a graça de Deus hoje for lá e a pedra for arrancada, a gente vai voltar a conversar, você vai voltar a dialogar, você vai ter prazer em falar de novo, porque a morte vai abrir a escuta, ela vai entender que não dá mais para fechar o canal de comunicação entre você e a graça. Olha que coisa linda, acontece, o morto escuta. Outro milagre incrível, ele está com o corpo todo enrolado de faixa, está no texto, e com um pano no rosto também, e mesmo assim ele aparece vivo. Imagina essa cena aqui, ó: Lázaro, vem para fora. Ele aparece em pé, pensa numa palavra poderosa, abre o canal da comunicação e arranca o morto da inércia, bota de pé e traz para fora. É muita coisa. E obviamente a vida, olha que coisa, 3 milagres num momento só. Simplesmente entra na porta do túmulo. Interessante que o verso 44 diz assim, ó, a ordem de Jesus diz assim, ó: desatai-o e deixai-o ir. E esse é o momento que eu tinha preparado para você. Olha para mim aqui, ó. Esse é o grande problema quando acontece um super milagre. Por isso nós temos muita gente hoje que ainda é enganada pela mágica e pelas emoções que o milagre desperta. Porque tenta imaginar por um momento, imagina aqui comigo, que nós somos essa geração e que aqui, ó, tem a porta do túmulo. Aí Jesus deu aquele grito: Lázaro, vem para fora. Ele aparece aqui literalmente todo enrolado de pano. O texto não diz que os panos ficaram, diz que ele estava assim, todo enrolado de pano e com um pano no rosto ainda por cima. Imagina todo mundo embasbacado, as pessoas olhando: meu Deus, o cara está vivo, todo mundo. O milagre tem esse problema, às vezes ele embrutece a gente e ele entorpece os sentidos. Está todo mundo olhando para o milagre enquanto momento, ninguém está olhando para a pessoa em quem o milagre foi feito. Eu pergunto a você, com um pano enrolado na cara, quanto tempo Lázaro demoraria para morrer sufocado? Só pensa. O mesmo Jesus que mandou alguém tirar a pedra é o que manda alguém tirar as faixas. Foi vocês que colocaram ele lá, não foi? Vocês não fizeram tudo isso, passaram coisa, enrolaram ele, agora vão lá e tiram. A única coisa que eu vou fazer aqui, Jesus está dizendo, é aquilo que nenhum de vocês pode fazer. Eu vou entrar na morte e arrancar ele de lá. O resto vocês têm que fazer. O nome disso é discipulado. É Jesus quem traz o pecador do mundo para cá e salva a alma dele. Isso ele faz. Agora botar para cantar, colocar no meio da igreja, torná-lo família da gente, é com a gente. A gente é que tira as faixas de morte, tira o pano da cabeça e leva ele de volta para a vida. É a gente que faz isso. Aqui dentro o cheiro da morte sai, mas a glória da vida é a gente que faz. A gente traz para perto, a gente visita a casa, a gente anda junto, a gente abençoa com alguma coisa, a gente chama para perto, bota para cantar. É ou não é? Aqui a gente lembra, não tem cheiro de cemitério aqui. As faixas ficam lá, ele agora é livre, porque a liberdade do Espírito de Deus é que tem vida. E se tem vida, volta a cantar. Se tem vida, volta a viver. Se tem vida, volta a andar, volta a sonhar. Olha que lindo que é isso. Quem colocou no túmulo é quem te sepultou, então tem que tirar as faixas. Aliás, isso também se aplica à ideia da idolatria.
Pode observar que na Bíblia não é Deus quem tira os ídolos, somos nós. Quem colocou o ídolo é quem tira. O que Deus está dizendo para você é: você foi quem enrolou de faixas essa coisa, foi você quem colocou no sepulcro e foi você quem virou a pedra. Só que hoje é você quem vai tirar a pedra, porque na hora que Jesus gritar, não tem relação morta sua que não volte a viver, não há morte na sua casa que suporte o grito de Jesus. Tenha coragem de levar Jesus até o seu túmulo, mostrar a ele aquilo que você sepultou, e aí prepare-se, se isso acontecer, a vida vai aparecer de novo. Você quer ver uma coisa? Lembra que eu falei para você o que a morte produz na gente? Você lembra disso? O que a morte provoca na gente? Lembra que eu falei agora há pouco? A morte provoca um negócio esquisito na gente, ela vem com a palavra irreversível. Lembra disso? Irmão, agora escute o que eu vou dizer. Eu tenho certeza que se você captar isso aqui, a sua visão de vida muda muito daqui para frente. Essa coisa que a morte provoca na gente, Jesus provocou na morte. Imagina ele, depois de 3 dias, aparece na cara da morte e fala: estou aqui de novo. Imagina que essa coisa que a gente fala: meu Deus, morreu. A morte entende, mas ele não tinha morrido, agora ele está vivo. Jesus provocou na morte o que a morte provoca na gente. Ele apagou a palavra irreversível e jogou um cântico na boca de Paulo: quando isso que é mortal se revestir de imortalidade, quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: onde está, ó morte, a tua vitória? Adore a Deus, porque você faz parte de um povo que vai estar presente no velório da morte. Você tem vida e tem promessa de vida para você. A morte provoca em nós, mas Jesus provocou na morte. É muita coisa. É muita coisa. E sabe o que é mais incrível? Olha o que é mais incrível. Lá na frente, quando Jesus se apresenta para João, um visionário no Apocalipse, olha como é que Jesus se apresenta no capítulo 1, verso 18 do Apocalipse. Eu sou o que vive. Fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. É ele dizendo: não tem nada mais na vida de vocês que seja capaz de surpreender. Eu tenho as chaves, está na minha mão. Eu tenho a autoridade. Ninguém é maior do que eu. Ninguém é mais poderoso do que eu. Ninguém detecta mais do que eu. Ninguém determina além de mim. Ninguém cala mais. Ninguém consegue mais fechar o canal de comunicação. Se eu gritar, você está livre. Uma das frases mais tremendas que eu já li na vida é de Jürgen Moltmann, um teólogo alemão chamado Teólogo da Esperança. Olha a frase que ele disse, guarda no seu coração, olha o que o Moltmann escreveu: porque Jesus provou o inferno da ausência de Deus na cruz, nenhum dos meus infernos fica sem a presença dele. Ele entra em qualquer um, em qualquer dor minha ele está presente, em qualquer sepulcro meu ele tem acesso, em qualquer cemitério meu ele pode chegar, em qualquer pedra que eu botar na frente ele pode, pelo grito dele, trazer de volta a vida. A certeza que eu tenho aqui essa manhã é: Jesus te trouxe aqui para te colocar de pé, para fazer você sair daqui hoje vivo, experimentando vida e como agente de vida. Onde você chegar e tocar sua mão, vida. Onde você tirar pedra, vida. No que você cantar, vida. No que você experimentar, vida. Onde você for, torne-se agente da vida. Fica de pé, por favor. O que a morte provoca em nós, Jesus provocou na morte. Imagina. Tem um poeta inglês chamado John Donne, do século 17, se não me engano. Na época, a peste devastou a Europa e todo mundo achou que ia morrer. E o John Donne pegou uma doença. E ele achou realmente que estava com a peste, só que não estava. Então ele se fechou num quarto e resolveu escrever um poema. Olha que tremendo. E no poema, John Donne escreve para a morte. E olha o que ele diz: ó morte, só o crente pode fazer isso aqui, irmão, olha para mim. O cara levanta e diz isso aqui para a morte, e ele sabe na cabeça dele que ele ia morrer. Então ele para e diz: ó morte, tu pensas que és a tal, a senhora de todos os horrores, só porque através dos instrumentos da morte, das armas, dos remédios, dos suicídios, tu chegas até nós e nos apavora? Aí ele para e diz: não és. Tu és apenas a parábola empobrecida de um sono. Olha que lindo. Ele diz assim: ó, o meu Deus, morte,
O meu Deus, sabendo que um dia eu vou estar no teu poder e eu vou estar deitado, o meu Deus me faz dormir todas as noites. Enquanto eu estou dormindo de olhos fechados, o meu público, o meu povo, a minha família olha para mim e pensa: está só dormindo, porque amanhã de manhã a morte, eu acordarei. Aí ele para e diz: é assim que haverá contigo. Pensas que pode me levar para sempre? Não, um dia sim eu estarei no teu poder, mas quando o meu Senhor se levantar e ele me chamar à morte, eu levantarei e tu morrerás. Você faz parte do povo que anda pela vida, do povo que anda na vida, do povo que ama pela vida, do povo que vive para a glória de Deus, do povo que tem vida em tudo que é e em tudo que faz. Oh Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Pai. O que eu poderia dizer, Pai, diante de tanta grandeza? É a tua vida que flui em nós, Pai. É a tua vida que nos faz cantar mais um dia. É a tua vida que me coloca de pé mais um dia. Quantas vezes eu pensei em desistir, nunca mais subir aqui, Pai. Mas é a tua vida que ainda insiste. É a tua vida que ainda resiste. É a tua vida que ainda flui. É a tua vida que ainda areja as ideias. É a tua vida que ainda coloca nos nossos olhos a tua palavra. É a vida, Pai. Que famílias saiam vivas daqui essa manhã. Que essa mulher volte a ser viva. Uma esposa viva, uma dona de casa viva, uma avó viva, uma mãe viva. Se tiver alguma viúva aqui, ela também ainda está viva. E viva para a tua glória. E ela pode contribuir ainda muito com o teu reino. Ela ainda tem muita coisa para fazer porque ela está viva. Ah, Espírito de Deus, Espírito da vida, entra nos homens essa manhã, que sejam vivos, pais vivos, maridos vivos, homens vivos para a tua glória, filhos vivos, adolescentes vivos. Entra no quarto da morte, Senhor, arrebenta a porta e mostra que a vida chegou, porque é pela vida que nós estamos aqui essa manhã. Obrigado, Deus, por uma manhã cheia de vida. Que a gente saia daqui vivendo a tua glória em cada passo. Obrigado, Deus. Que Deus te abençoe.